Leituras de março, super atrasadas, mas ainda vão a tempo, na medida em que vem sempre a tempo desde que eu me apeteça gravar e apeteça falar sobre elas. Uma pequena nota, sim, eu sei que estamos em maio. Eu tenho a ideia que estou a ler menos e também tenho a ideia que andei aqui a negligenciar este meu espaço predileto de partilha de leituras, e não só, mas tenho a ideia que ando a negligenciar este cantinho da internet. Não sei porque que tenho esta sensação, mas tenho. Mas vamos falar de leituras. Em março eu li, o primeiro livro que eu terminei foi Woman and Other Monster, Building a New Mythology, da Jess Zimmerman. É um livro de ensaios. É um livro de ensaios que pega em figuras mitológicas da mitologia grega, em particular figuras femininas ou monstros que podem ser do sexo feminino, e depois faz paralelismos com situações do nosso dia-a-dia século XXI. Foi um livro que saiu, penso que foi este ano. Pareceu-me ser uma coisa interessante. Foi uma leitura interessante, mas não é assim nada de... não diria que é nada de extraordinário. Não foi uma leitura que fez pensar em algumas partes, mas também algumas das experiências que a autora fala também são muito pessoais ou muito constritas aos Estados Unidos. Portanto, há coisas que, se calhar, para mim não fizeram sentido. Ou, no outro caso, também não fizeram sentido por escolhas de vida, mas, enfim. Foi uma leitura interessante, de qualquer maneira. Depois, The Sign of Four, do Arthur Conan Doyle. É o segundo livro do Sherlock Holmes. Não é o meu favorito até agora, mas de qualquer maneira gostei mais do que o primeiro. Depois terminei de ler Clariel, do Garth Nix, que faz parte da série Abhorsen, que eu tenho gostado a ler. Este foi uma releitura. Aliás, até este ponto eu já tinha lido os livros todos, mas este é aquele que eu gosto menos. E digamos, não sei qual é a página em que eu começo a gostar do livro, mas isto é o início do livro, isto é mesmo o final. O início, há ali umas partes que eu não continuo a não gostar muito, apesar de perceber agora melhor qual é a importância desta história para a história geral da série Abhorsen, mas de qualquer maneira não é dos meus favoritos. Foi uma releitura interessante, de qualquer maneira, e acho que vou preparada agora para ler os seguintes. Depois li o Snow Country, do Yasunari Kawabata. A primeira vez que eu li este autor japonês, que ganhou o Nobel de Literatura. Não foi uma leitura preferida, mas na verdade eu não gostei assim tanto do livro quanto isso. E não foi... E eu não sei o porquê. Quer dizer, não sei especificamente o que é que eu queria mais do livro. Eu acho que é mais por aí. Porque ele dá-nos eu acho que foi mesmo a história em si, porque caracteriza uma época específica no Japão, com personagens que têm um contexto social muito próprio, qualquer uma delas, mas eu queria mais qualquer coisa da história. A minha história em si é muito insatisfatória, não só no desenvolvimento das personagens, mas até mesmo desenvolvimento da história. Vou experimentar ler também o Thousand Cranes daqui a uns tempos, mas pronto, eu acho que também tem a ver com o contexto específico do Yasunari Kawabata. É um autor já do século XX, agora não quero dizer nenhum disparado. Exatamente.
É um autor já do século... Ele nasceu no final do século XIX, mas é um autor do século XX. E nota-se que... Eu acho que há aqui algumas influências, algumas coisas que eu já li europeias do século XX. Portanto, em termos do tipo de história e o tipo de escrita, gostei. O que eu queria é que houvesse ali um pouco mais de desenvolvimento ou das personagens ou ali em alguns pontos específicos da história que não me satisfizeram muito. Mas que em alguns casos eu percebo porque é que ele escolheu que as personagens fizessem isto ou aquilo, porque também tinha a ver com o contexto das personagens. Portanto, estou a dar uma no cravo e outra na ferradura. Mas é um autor que eu quero ler mais algum livro. Tá, antes de ir por aí. Depois li mais um livro de ensaios que é Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex, da Angela Chen. É mais um livro de ensaios que eu achei bastante interessante e caracteriza o que é a sexualidade. Foi uma leitura de veras interessante. Depois li o Maurice, do Ian Forster. Gostei muito de ler este livro. Eu já gostava anteriormente da escrita do Ian Forster, mas gostei ainda mais deste livro. Eu gostei do... Qual tinha sido o outro que eu li? A Room with a View. Eu agora não lembro qual é o título em português, apesar de eu ter lido em português. Isto é fantástico. Mas gosto mais do Maurice até, e quero ler mais do autor. Li também em março o Morse Amor, da Sónia Ferreira, um livro de fantasia com algumas características de ficção histórica e que é sobre a história. E a parte da ficção histórica é em Portugal e sobre Portugal. Em particular, na época de viriato e de ocupação dos romanos em Portugal. Para além de ter essa parte, tem uma parte no século XVIII que eu gostei particularmente, ou não fosse uma época que eu gosto de ler. É um livro que nota-se que está muito bem pesquisado. Os factos históricos e até mesmo a caracterização da maneira das pessoas viverem, não só na época do século XVIII, como também na época romana. Obviamente que há certas coisas em relação aos lusitanos que não há registros, não é? Porque os lusitanos e outros povos que chegaram a viver na Península Ibérica antes dos romanos não tinham escrita, portanto é normal que não haja registros. Mas há coisas que é possível saber como é que viviam e que há pessoas que estudam essas coisas. E a Sónia, nota-se que ela fez imensa pesquisa para escrever este livro. Em termos de escrita, o livro precisava de um editor e de um revisor. Aqui algumas partes precisavam de alguma edição e outras partes precisavam de revisão de português. No entanto, no geral, não achei que fosse um livro que tivesse... não são erros ortográficos, são às vezes... pelo menos eu não os encontrei, mas também, lá está, eu normalmente leio em inglês, portanto pode-me ter passado ao lado. Mas houve só 2 ou 3 frases que me soaram estranhas e outras outras partes que achei que precisavam de alguma pequena edição. Este foi um livro que foi autopublicado, portanto acho mesmo assim, tem imensa qualidade e acho que fazem mais falta cá em Portugal livros de ficção especulativa, mas que vão buscar as nossas tradições. Quando falo em ficção especulativa, estou a inserir fantasia, ficção científica e horror, e que vão buscar, porque nós temos uma história muito rica, temos tradições muito interessantes, e eu acho que poderiam estar mais presentes na nossa literatura. Existe muita gente a escrever fantasia, e então não sou direito de se inspirar no que quiserem, obviamente, mas muitas vezes acabam por reproduzir aquilo que leem em inglês,
ou oriundos de outros países, e nós temos tradições e lendas, para além de uma história extremamente riquíssima, e acho que era mais interessante haver mais coisas inspiradas daquilo que é nosso. Um livro que eu não terminei de ler e que ainda não terminei de ler mesmo, que interessante, já podia ter terminado, mas não, é o Song of Achilles, da Madeline Miller. Eu estou a gostar imenso da escrita da Madeline Miller e estou a gostar do... Eu só li isto. Eu li umas míseras 100 páginas. Mas eu sei o que é que vai acontecer. E por isso mesmo ainda não li o resto. Eles ainda nem chegaram à Guerra de Troia. É para ler um dia destes, para terminar de ler um dia destes quando me apetecer. Que não há de ser assim, se calhar tão perto quanto isso. O que significa que no mês seguinte acabei por não ler o outro livro da Madeline Miller que tem aí, que é a Circe. Mas pronto, fica para outros carnavais. Foram estes livros que eu li em março. Acho que não me esqueci de nada que tenha começado e não tenha terminado. É possível. Enfim. E vocês, o que é que leram em março? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.